Vamos começar, então, falando sobre pontos críticos da avaliação ambiental preliminar. A avaliação ambiental preliminar, ela é a primeira etapa do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, tudo que vem na sequência depende da avaliação preliminar. Se a avaliação preliminar, ela é falha, todo o seu estudo, todos os estudos subsequentes vão ter problemas. Então, um ponto importante que nós precisamos ressaltar é como era feita a avaliação preliminar no passado, usando o modelo da ABNT 15515, e como ela é hoje, utilizando o modelo da DD 038 da CETESB. Bom, na ABNT, nós identificávamos áreas potenciais e suspeitas de contaminação. Essas áreas, normalmente, eram identificadas com alguns estudos, visitas, e o que se fazia anteriormente era a investigação na etapa seguinte, confirmatória, só das áreas suspeitas, que eram aquelas áreas onde o auditor realmente conseguia identificar algum ponto, algum ponto visível de contaminação, uma trinca, manchas no piso, ou quando havia um histórico de contaminação no local, né? A ABNT não diz que as APs, as áreas potenciais, aquelas que eram classificadas só por abrigarem alguma atividade, não precisariam ser investigadas. Ela diz apenas que as AS, as suspeitas, devem ser investigadas. Mas isso gerou uma interpretação no mercado como um todo, de que as APs não precisavam ser investigadas. Então, no passado, o que a gente fazia? Identificava as APs e ASs, e na etapa seguinte da avaliação confirmatória, focava-se apenas nas ASs. A TD 038, que é uma diretriz da CETESB, válida para o estado de São Paulo apenas, né, mas que outros estados também vêm adotando, ela traz uma nova abordagem, a abordagem de fontes e áreas-fontes, que tem uma certa semelhança com as APs e as AS, tá? Então, a área-fonte é uma área que abrigou potenciais atividades que pudessem causar contaminação em solo ou água subterrânea. Ela é muito semelhante em termos de conceito do que a AP da ABNT, é uma área potencial. A fonte de contaminação, né, a fonte ou fonte potencial de contaminação, é o próprio equipamento, o próprio equipamento, né? Então, uma bomba, um tanque, qualquer equipamento, né, que possa ter uma contaminação, um vazamento e causar a contaminação de solo e água subterrânea. Então, a área é uma coisa mais abrangente, onde ficam diversas fontes. Então, dentro de uma área-fonte, eu posso ter diversas fontes potenciais de contaminação. E aí, nós vamos falar um pouquinho dos pontos críticos para se fazer essa avaliação, e o que ela traz lá no final, né, no plano de investigação confirmatória. Como todas essas etapas que eu vou falar vão gerar o plano de investigação confirmatória mais aderente e mais consistente para que se sigam com as próximas etapas de uma forma mais abrangente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a DD 038, ela realmente trouxe um conceito mais moderno, uma abordagem muito mais completa em relação à ABNT 15515. Só que a DD 038, ela é uma diretriz para o estado de São Paulo, né, ela é uma diretriz da CETESB para o estado de São Paulo. Mas ela trouxe informações importantes para todas as outras áreas, né? Então, como manter a qualidade das auditorias em outros estados, por exemplo, onde a DD não é exigida, né, de forma que a gente consiga ter essa visão mais abrangente para todos os sites. Então, na EPP, o que a gente faz?
os processos de identificação de fontes, áreas-fontes, ou APs, ou AS, como eu falei, os significados, eles são semelhantes, muda-se a nomenclatura, a forma de identificação, ela é feita exatamente igual, tanto se eu estou usando uma DD 038 ou uma BNT 151515. O que muda, né, nas auditorias? A forma de apresentação. Então, a DD, ela exige um relatório muito mais completo, detalhado, com uma quantidade muito maior de figuras, de tabelas. Então, a forma de apresentar é muito mais rica, muito mais detalhada. Mas, o que nós fazemos? Apesar de apresentarmos de uma forma mais simples, o conteúdo de uma ABNT feita pelo IBP, ele é tão seguro quanto o de uma DD, para que as pessoas em outros estados fiquem tranquilas com essa abordagem também. E aí, a questão de se avaliar tudo, como pede a DD, ou só as AS, fica a critério do cliente. Mas a gente sempre recomenda que faça, nós vamos mostrar mais à frente o porquê. Um ponto muito crítico na realização das avaliações ambientais preliminares são as informações do site, né? Então, essas informações, elas são obtidas de duas formas. Informações, basicamente, né? Na verdade, são de várias formas, mas com dois grupos principais. As informações fornecidas pelo cliente, né? E as informações obtidas em pesquisa. Então, nas informações obtidas pelos clientes, nós temos plantas, layouts de tubulação, atuais e pretéritos. Isso é um ponto que raramente a gente tem material completo. Os clientes normalmente têm dificuldades, principalmente em manter as plantas antigas, né? Então, nós temos pouca informação sobre layout e plantas de tubulações atuais e pretéritas. As plantas de underground, às vezes o cliente até tem, mas elas não estão atualizadas, né? Alguns clientes não têm uma mapoteca, um histórico muito antigo, então isso dificulta também. De uma forma geral, o ponto mais importante numa avaliação preliminar é identificar com riqueza de detalhes os processos, os produtos, as matérias-primas e os detalhes operacionais. Para as operações atuais, isso é relativamente fácil. O que é difícil são para as atividades pretéritas. E nesse ponto, a entrevista com funcionários antigos faz, assim, toda a diferença. Os funcionários antigos da fábrica, eles, às vezes, têm informações valiosas e que não estão em nenhum banco de dados, né? E que ajudam a identificar potenciais fontes e áreas-fontes. O problema é que, às vezes, esses funcionários não estão mais na fábrica ou não estão disponíveis para participar da auditoria. Com relação a informações obtidas por investigação, né, então nós sempre fazemos uma complementação das informações fornecidas pelo cliente com as informações que nós precisamos para montar um modelo conceitual, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Nós, então, fazemos uma composição de informações para se chegar no maior número de conhecimento, no maior conhecimento possível do site, né? Então, as informações obtidas por investigação, o que nós fazemos? Nós fazemos buscas em fotos aéreas, né, em períodos diferenciados. O que a gente busca sempre são fotos anteriores à construção do site, né? Nem sempre isso é possível. E a partir da construção, no mínimo de 10 em 10 anos até o período atual. Então, às vezes, a gente nós compramos essas fotos de uma base de dados, né? Às vezes, há essa informação e outras a gente só consegue realmente a partir de um certo período.
Outras fontes importantes de obtenção de dados, né, são os arquivos existentes na CETESB, os processos na CETESB ou nos diversos órgãos ambientais, né, então nós fazemos consultas aos processos existentes e isso traz informações riquíssimas para o estudo, né, só que infelizmente aqui em São Paulo, na CETESB, varia de agência para agência, em outros estados também, mas a obtenção, principalmente dos processos antigos, que são os mais importantes, né, para nós descobrirmos eventuais fontes e áreas-fontes, eles não estão disponíveis ou eles não são prontamente disponibilizados pelos órgãos ambientais. Porque às vezes está arquivado, é difícil, está em outra unidade, tem que se fazer um desarquivamento, enfim, aí vai muito da boa vontade de cada órgão ambiental. Com as prefeituras municipais é a mesma coisa. Nas prefeituras, nós normalmente conseguimos dados importantes sobre layout das áreas, né, e sobre processos antigos, sobre o início da ocupação do site, né? Então, são informações que às vezes o cliente não tem, né? Porque o site foi de outra empresa antes, ou, enfim, não há um histórico, um arquivamento histórico dessas plantas, né? E normalmente a prefeitura tem isso, né? Normalmente logo que se constrói alguma coisa já se paga IPTU, então desde o terreno se paga IPTU. Então a prefeitura tem algumas informações importantes. O problema é que muitas delas estão arquivadas, o desarquivamento ele é caro, ele é moroso, né? Então nem sempre nós conseguimos fazer essas pesquisas em tempo hábil para a entrega do relatório. Então, são pontos críticos na avaliação preliminar. Né? Um terceiro ponto que é bastante importante é o conhecimento prévio na área, né, de alguns acidentes ou incidentes, como derramamentos de substâncias químicas, episódios de incêndio, episódios de inundação. Normalmente, o que a gente tem, os grandes acidentes ou incidentes, normalmente são reportados. Os pequenos vazamentos são mais difíceis de serem registrados. Então, normalmente, não há esses registros. E isso é um ponto que é de um importante conhecimento para que a gente consiga identificar as fontes e as áreas-fontes. O quarto ponto crítico são as pesquisas em bancos de dados e bases digitais, né? Nós fazemos pesquisas sobre zoneamento, matrícula de imóveis, dados sobre a vizinhança, poços existentes no entorno, áreas de proteção, áreas ambientais sensíveis. Então, não é olhado apenas o site, mas o entorno, no mínimo, no raio de 500 metros. Esse é o raio mínimo que a gente usa. Tá? Em alguns estados, então São Paulo, Minas Gerais, Rio, existe um cadastro de áreas contaminadas e é fácil, relativamente fácil, a gente identificar possíveis áreas contaminadas no entorno. Em outros estados, não há esse registro no órgão ambiental. Né? Em São Paulo, inclusive, nós temos 2 cadastros, nós temos o da CETESB e temos o da Prefeitura, do DECONT, e os dois têm que ser avaliados, porque as informações constantes em ambos, às vezes, divergem um pouquinho, né? Em outros estados, normalmente não tem, e a gente faz uma pesquisa com a busca do tipo de atividade no entorno do site, para identificar potenciais contaminantes que possam adentrar ao site. Um quinto ponto crítico, nós precisamos de dados sobre a geologia local, né? Geologia, hidrogeologia, e em sites que já tem algum estudo anterior, o que acontece, a gente tem fácil essas informações.
Em sites onde não há estudos anteriores, nós temos que conseguir essas informações de alguma forma. Então, nós buscamos sondagens geotécnicas da época da construção do site, estudos em áreas vizinhas que tenham alguma informação sobre a geologia, e até mesmo a utilização do nosso banco de dados interno, caso o site esteja próximo a algum outro cliente, onde a gente saiba a geologia predominante ali naquele local. Um sexto ponto crítico, a visita técnica. Esse ponto é extremamente importante, né? Na visita técnica, a principal dificuldade que a gente acha, por incrível que pareça, é a planta atualizada do site com a localização dos equipamentos. Então, normalmente, o cliente fornece uma planta que ele tem certeza que é a mais atual que ele tem. E quando a gente vai para a visita, a gente se depara com um layout totalmente diferente, com equipamentos faltantes ou equipamentos a mais, enfim. Então, esse é um ponto muito importante, né? A manutenção das plantas atualizadas no site. Outro ponto que é crucial é a disponibilização durante a visita das pessoas chaves para a entrevista. Quem são essas pessoas chaves? São as pessoas mais antigas do site, né, preferencialmente de diversas áreas, então da área de produção, de manutenção, da parte de segurança do trabalho, de meio ambiente. Então, quanto mais pessoas antigas que tenham um conhecimento temporal do site maior, melhor é mais rica a coleta de dados durante a visita. E um problema frequente que a gente tem também é com relação ao documentário fotográfico. Tanto a DD como a BNT, elas exigem um documentário fotográfico. O documentário, ele mostra, né, não só as não conformidades, mas as conformidades vistoriadas durante a visita técnica, e alguns clientes têm algum receio, né, de apresentar isso, então surgem algumas limitações às fotos. Na DD 038, o documentário fotográfico, ele é obrigatório, e ainda o que se pede é que aquela situação identificada seja fotografada de vários ângulos. Então, normalmente, a gente tira muitas fotos durante a visita técnica, né? Então, o cliente não deve ficar assustado com isso. É lógico que a gente sempre passa essas fotos para que o cliente aprove a inserção dentro do relatório. Mas é importante mostrar, a avaliação preliminar é uma fase realmente de mostrar tudo o que se tem. Tá? Então, a limitação fotográfica, ela é um ponto que empobrece o estudo, porque algumas coisas a gente vê na área, anota, e daí só vai realmente passar para o relatório, quando a gente vai passar para o relatório, a foto às vezes mostra algumas coisas que passaram desapercebidas até na visita. Então, o documentário, ele é muito importante. Um sétimo ponto crítico, né, é o modelo conceitual. O modelo conceitual para a área, esse modelo conceitual inicial que é feito na fase 1, ele surge como uma compilação de todos esses dados sobre os quais nós conversamos anteriormente. Então, quanto mais rica forem as informações, então, quanto mais detalhes das informações, melhor eu consigo fazer um modelo conceitual adequado para a área, um modelo conceitual inicial. E esse modelo conceitual, o que ele é, né? Ele é a identificação de todos os pontos que tenham produtos químicos que possam causar contaminação de solo e água subterrânea, e nós temos que avaliar o transporte desse contaminante da fonte para o meio
e o transporte do meio para os receptores. Então, como é que o contaminante ele vai sair do recipiente onde ele está, atingir o meio, e do meio como ele pode atingir as pessoas, né? O foco do modelo conceitual é sempre orientar a futura análise de risco. Então, o foco sempre vai ser risco à saúde humana, né? Então, para que eu tenha um modelo conceitual completo, eu tenho que ter as informações o mais completa possível, tá? Levantadas nessas etapas que nós conversamos anteriormente. O sétimo ponto crítico, ainda falando do modelo conceitual, além de conhecer os contaminantes, os meios como ele acessa o solo, água subterrânea, eu tenho que conhecer a geologia e a hidrogeologia locais para determinar como esse transporte vai ocorrer no meio, né? Então, essas informações, elas são muito importantes para que a gente consiga realmente identificar as vias de acesso no modelo conceitual, né? E as vias de transporte e as vias de acesso. Na ausência de dados existentes anteriores, a gente faz uma série de pesquisas, né, de poços existentes no entorno, usamos também o conhecimento da EBP, enfim, a gente faz um quebra-cabeças e tenta montar um cenário o mais completo possível para se fazer o plano de investigação confirmatória, tá? Então, de uma forma geral, a ausência de informações vai gerar um plano de investigação confirmatória muito maior, com uma quantidade de análises químicas muito maior do que quando eu conheço efetivamente as áreas, as fontes e os produtos químicos utilizados. Então, isso vai, como eu comentei, né, influenciar diretamente nos custos, é óbvio. Então, se eu comparar uma ABNT com uma ADD, é óbvio que a ABNT vai ter um custo, uma avaliação confirmatória com um custo um pouco maior, mas as informações trazidas são muito mais seguras e elas vão gerar economia nas etapas subsequentes, tá? Como eu estava falando, quando eu conheço exatamente as fontes, eu posso fazer um plano de investigação confirmatória com uma abordagem direcionada, tanto para os locais como para substâncias químicas de interesse, e quando eu não conheço, nós temos obrigatoriamente que usar métodos de screening, né, que envolvem uma abordagem probabilística, portanto, um número de pontos bem maior, e eu tenho que avaliar todas as substâncias químicas possíveis no site, uma vez que eu não sei, né, não sei informações de qual substância exatamente foi usada naquela área. Agora eu vou passar para a Janaína, e tudo isso que eu falei, nós vamos demonstrar em exemplos. Eu acho que fica mais fácil de entender, né? E é mais fácil visualizar todas essas questões. Olá a todos. Vamos trazer, então, uns exemplos de tudo isso que a Paty falou, da importância de você fazer uma avaliação preliminar mais completa, com o maior número de informações que você conseguir, né? Então, aqui, eu trouxe um exemplo de um site que nós fizemos uma ABNT, né, no passado, e depois foi solicitado uma revisão do estudo da avaliação preliminar, de acordo com a ADD 38, né? E ele é muito legal, porque ele justamente mostra essa discrepância da área estudada, quando você usa só uma ABNT, que nem a Paty falou, é um consenso, quando você fala em ABNT, apesar que a gente não pratica isso, você só fazer a investigação das áreas suspeitas. Então, aqui no caso, foram encontradas para esse site somente 3 áreas suspeitas de contaminação, que são áreas onde você tem evidências, ou por um registro de acidentes, ou visualmente, durante a visita, você tem evidências de contaminação. E todas as outras áreas que seriam potencialmente contaminadas, elas ficam fora deste plano de investigação futuro, né? Então, elas não vão fazer parte da cadeia do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. E aqui você consegue comparar essa diferença, né? Quando você faz uma ADD
a abordagem mais completa do site como um todo, todas as outras áreas fontes, e dentro dessas áreas fontes, as fontes que foram identificadas e ficaram fora do processo de investigação quando você utilizou uma abordagem simples, usando somente as áreas suspeitas de contaminação. Tá? Agora, um outro exemplo de um site, trazendo um pouco a importância da existência de plantas antigas, né, de um histórico pretérito. Como a Patrícia falou, quando a gente vai numa visita técnica, a situação atual do site, ela está ali, ela é clara, às vezes, então é muito mais fácil você identificar as fontes e as áreas fontes atuais. Agora, as pretéritas, elas dependem muito da informação de funcionários antigos e de plantas, de documentos, de registros, né? E aqui, nós tínhamos aqui uma situação de um site, que hoje ele está ocupado por uma empresa, mas ele já teve usos de empresas anteriores, inclusive de áreas de negócios diferentes. E isso é muito crítico, porque além de mudar o layout do site como um todo, também mudam as substâncias químicas de interesse envolvidas nesse processo, né? Então, foi solicitada uma avaliação preliminar, e a princípio nós fizemos esse plano de investigação confirmatório, porque a gente teve a questão do ponto crítico do órgão ambiental, né, dar o retorno para a gente poder fazer vistas, e não só do órgão ambiental, como da prefeitura. A prefeitura, eu acho que tem uma morosidade muito maior de retorno para a gente nas vistas a processo e dificuldade do que do órgão ambiental. E a gente tinha um prazo, né, o nosso cliente tinha um prazo para apresentar esse estudo, então nós tivemos que fechar a avaliação preliminar com os dados que nós tínhamos. Então, notem aqui, né, os dados que nós tínhamos sem os usos, um layout, uma planta antiga, mostrava que essa área, ela tinha sido ocupada por essa atividade, mas a gente não conseguia identificar o uso específico, então as fontes, né, os equipamentos que estavam envolvidos, as substâncias químicas importantes para essa área. Então, esse verdinho aqui rachurado, ele indica que nós teríamos que fazer um processo de screening nessa área. Então, seria um processo mais custoso, porque nós tínhamos que investigar toda a área para todas as substâncias químicas de interesse, né? Depois, nós conseguimos as informações plantas vieram da prefeitura, e com isso nós conseguimos achar dentro dessa área toda, que na verdade nós tínhamos somente fontes aqui nessa área, potenciais. Então, vocês verem como informação é importante, como uma planta de layout. E aí nós tivemos também informação das SQIs específicas daquela atividade pretérita. E com isso nós conseguimos otimizar o nosso plano de investigação confirmatória. E quando a gente fala em otimizar, é otimizar tanto em tempo, porque é um método de screening, ele vem a uma etapa anterior às investigações pontuais, porque aí ele vai direcionar a etapa seguinte, né, na investigação confirmatória, quanto também em custo, porque aqui ele estava falando em investigar toda essa área, nós restringimos a investigação numa área bem menor. Tá? Essa área não foi possível fazer a mesma analogia, porque essa área era uma área que veio de informação de fotografias aéreas. Aqui existia um depósito de materiais, que na fotografia aérea era bem claro verificar, mas nós não sabíamos o que era exatamente, né, e ela estava espalhada sobre toda essa área. Então, esse tipo de ocorrência, ele exige realmente uma avaliação, né, uma investigação com um método de screening envolvendo todas as substâncias químicas de interesse das atividades que tiveram ocupação naquela área, certo? Um outro exemplo super interessante é essa planta aqui. Essa planta era uma planta bem grande, uma área industrial de mais de 100 mil metros quadrados, né? E nós tínhamos, a princípio, poucas informações de algumas regiões específicas, né? Nós, por exemplo, aqui, né, essa área, né, nós conversamos com o nosso cliente, ele obteve para a gente umas plantas, só que plantas de layout genéricas, sem o layout da posicionamento de equipamentos, né, e aí que está a importância de a gente ter um layout de equipamentos. Eu sei que às vezes não é sempre viável ter essa informação, né, mas às vezes também existe essa informação, só que o cliente ele não tem a ciência de quão importante é isso, né.
Então, aqui nós temos a informação de que existiu no passado um processo de galvanoplastia, né, e o layout, ele apontava para ocupação em toda essa região. Só que nós não conseguíamos, com essa informação, identificar aonde estavam os tanques de tratamento, por exemplo, onde seriam as fontes específicas para esse processo, para poder delimitar melhor e fugir de uma investigação de screening, né. Aí nós insistimos, né, eles tinham uma mapoteca, ela não estava cadastrada, né, mas eles tinham uma mapoteca, e nós falamos, ok, vamos investigar a fundo essa mapoteca, eu acho que vale a pena, vocês têm informações aí importantes, vamos demorar mais nessa investigação, investir mais tempo, mas vai ser importante. Realmente, dessa área total, nós descobrimos que essa área como um todo, ela não tinha atividade, não tinha fonte específica, apesar de fazer parte do processo de galvanoplastia, ela não era onde estavam os tanques de tratamento, por exemplo, né, e nós conseguimos identificar fontes específicas para essa área e transformar um processo que antes estava tendendo para um processo de screening para um processo de investigação pontual, né. A mesma coisa para essa área aqui, que é uma área também que eles têm lá uns testes com óleos, né, e aqui, na verdade, toda essa área, ela foi delimitada, porque no momento da auditoria, nós agendamos e depois voltamos no lugar, a gente não teve acesso, porque era um acesso restrito devido ao risco envolvido nessa área, né, da atividade em si, e aí a gente não pôde ver a área. Quando você não pode ver a área e existe um potencial naquela área, na verdade ela tem que ser investigada. Então ela foi classificada, essa área toda, como uma área fonte, e nós íamos partir para um processo de screening. Aí, conversando bastante, nós conseguimos agendar um momento de parada dessa área e conseguimos entrar e avaliar realmente aonde estavam as fontes específicas e identificar isso. Então, isso mostra a importância de você ter informações, um maior número de informações, informações robustas, não só da atividade atual, mas o que importa muito também numa avaliação preliminar é você saber toda a vida útil daquele local. Então, saber as atividades anteriores dela, os SQIs, né, substâncias químicas de interesse, que estão envolvidas naqueles processos passados, que podem ser diferentes do uso atual, e onde eram as atividades que são as atividades chaves de maior potencial de contaminação, né, e tentar, dentro dessas atividades, identificar as fontes específicas, e não somente áreas fontes. Com isso, você vai ter um modelo conceitual inicial, né, melhor, mais robusto, porque você vai trazer inputs maiores de informações, você vai ser mais assertivo, né, e esse modelo conceitual, ele é inicial, porque na fase 1 a gente faz o MCA1, depois na investigação confirmatória, ele passa para o MCA2, ele é vivo, de acordo com as informações vão entrando nele, né? E você vai ter, então, passando de processos de screening para processos pontuais, menores custos na sua investigação confirmatória, né? Uma abordagem mais completa, né, que é o que a gente recomenda, de acordo com a ADD 38, quando você pensa em investigar somente áreas suspeitas e não somente áreas, e não só as áreas, e não as áreas potenciais, ela realmente traz um maior investimento nessa etapa inicial de avaliação preliminar. Ela vai ser mais custosa, você demora mais tempo, porque você tem que levantar um maior número de informações, né, e a sua investigação confirmatória, ela acaba sendo também mais ampla, e com isso, mais custosa, porque você vai investigar todas as fontes e áreas fontes que você identificou na sua avaliação preliminar. Porém, isso daí vai te trazer um gerenciamento melhor da área, evitando que você tenha surpresas nas etapas posteriores. E você vai focar na sua contaminação de verdade dentro da área. Então, a gente acredita realmente que esse investimento inicial, tanto de tempo quanto de custo, ele vai ser compensado nas etapas posteriores de gerenciamento da sua área contaminada, né? Reduzindo o quê? As surpresas e descobertas de novas áreas contaminadas ao longo do seu processo. Eu acho que é isso, né, Paty? Isso, então, assim, né, a gente tem sempre que ter em mente que as etapas de investigação detalhada, de remediação, elas são etapas que requerem um investimento substancialmente maior.
Por isso, né, quanto mais informações seguras eu tenho na investigação confirmatória, né, menos áreas vão para essa investigação detalhada. Então, tudo que eu invisto um pouco mais na avaliação preliminar e na investigação confirmatória, eu economizo nas etapas detalhadas e, eventualmente, numa remediação futura. Assim, a gente sempre recomenda, tá, esse investimento na etapa preliminar, para economizar nas etapas subsequentes. E mesmo para clientes que já estão com atividades de remediação, ou já estão numa etapa mais avançada do gerenciamento de áreas contaminadas, às vezes é interessante voltar um pouco, refazer a fase 1, para verificar se nenhuma fonte ou nenhuma área-fonte ficou esquecida aí pelo caminho, né, porque no passado realmente não se tinha essa abordagem. Bom, eu agradeço a participação de vocês, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Aqui estão nossos contatos, a qualquer momento a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, ok? Vocês têm alguma pergunta para agora? Bom dia, Michele. A Michele está nos perguntando qual é o tempo para a realização de uma avaliação preliminar. Bom, Michele, o tempo ele vai variar em função da facilidade ou dificuldade da obtenção desses dados sobre os quais nós perguntamos. Então, quando a gente tem a avaliação, os dados mais prontamente disponíveis, mais fáceis de se obter, em média de 30 a 45 dias, tá? Para se fazer uma DD 038, né, um modelo mais completo, um relatório mais complexo. O que ocorre é que algumas avaliações preliminares podem levar de 3 a 4 meses, dependendo do tempo que os órgãos ambientais demoram para nos disponibilizar as informações. Então, assim, nas condições ótimas, de 30 a 45 dias, é possível se fazer uma DD bem completa, um relatório bem substancial, e quando a gente tem que fazer uma pesquisa um pouco mais demorada, esse tempo ele acaba refletindo no tempo da entrega do relatório. Mas vale muito a pena, como a Janaína mostrou, essas informações, elas reduzem significativamente o custo da avaliação confirmatória, né, e, consequentemente, os custos das fases posteriores. Ok? Mais alguma pergunta? Então, Luiz Antônio, bom dia. O Luiz Antônio está nos perguntando quais são os métodos de screening mais utilizados e a sua aplicação. Bom, existem vários métodos de screening e, na verdade, as características do site é que vão direcionar o método de screening. Nós utilizamos, por exemplo, podemos utilizar amostradores passivos, né? Os amostradores passivos, eles são muito eficazes quando o seu composto químico de interesse é um VOC, né? São VOCs. Se você tem metais ou SVOCs, para alguns SVOCs, ele também pode ser utilizado com uma boa, um bom resultado, mas não para todos, né? Então, é um método que tem a sua eficiência voltada para VOCs. Se você tem metais, por exemplo, não pode ser feita, você não pode usar amostradores passivos. Então, a gente tem que partir para uma outra técnica. Por exemplo, eu posso usar uma amostragem multi-incremento, que é uma técnica de screening. Em outras situações, né, nós podemos usar técnicas de MIP ou OIP, mas são técnicas mais caras, então a gente evita usar isso numa avaliação confirmatória, né? Então, basicamente, a gente utiliza ou um método tradicional, que é uma malha, né, de sondagens, e onde você faz amostragens
pontuais. Então, vai depender muito do tipo da geologia e hidrogeologia local, do tipo de substância química de interesse que está sendo avaliada, né? E também até do acesso às áreas, né? Tem áreas, por exemplo, que você não consegue fazer uma sondagem, você não consegue fazer outra coisa senão o método de amostragem passiva. Então, varia caso a caso, mas as principais que nós utilizamos são essas, ok? A Michelle está fazendo uma outra pergunta. Em casos onde há estudos anteriores, né, tem que começar do zero, né, para se fazer uma avaliação preliminar? Não, Michele, não tem que começar do zero. Na verdade, assim, a gente faz uma abordagem como se estivesse começando do zero, em termos de identificação das áreas, tá? Então, para as identificações de fontes e áreas-fontes, a gente age como se estivesse partindo do zero. No entanto, quando chega na parte de montar o plano de investigação confirmatória, absolutamente todos os estudos que já foram feitos na área são utilizados. Então, se eu já investiguei solo, se eu já tenho informações para solo, para todos os meus SQIs, eu não vou mais investigar solo naquela área, eu considero aquela área já investigada e utilizo os dados para classificar como uma área contaminada ou descartar essa área do meu processo de investigação. Tá? Mas todos os dados são aproveitados. O que acontece, que dá uma sensação, às vezes o cliente tem a sensação de que tem que começar do zero, é o seguinte: algumas áreas foram investigadas, e bastante investigadas, só que quando a gente faz a avaliação preliminar nestes moldes da DD 038, a gente descobre, por exemplo, que tinha outros compostos químicos de interesse que eram utilizados nessa área. Então, todas essas investigações anteriores, se elas não tiverem abordado esses outros compostos químicos, a gente tem que refazer, né? Mas nunca é a partir do zero, tudo é aproveitado, tá? Tudo é aproveitado, e é lógico que uma área que já foi vastamente investigada, ela tem um grande potencial para ter uma investigação confirmatória menor e mais barata do que uma área que começa realmente do zero. Ok? Obrigada a todos. Mais alguma pergunta? Janaína, quer fazer alguma colocação? Não, acho que você colocou perfeitamente, Paty, a questão do aproveitamento, que não é do zero, mas a gente, essa importância da gente começar como se, quando a gente começa a avaliação preliminar, mesmo numa área já sabidamente contaminada, a gente começa como se nós não conhecêssemos a área, para nós não termos uma visão míope, né, exatamente, e se ficar só naquilo que já se sabe. Nós queremos justamente ter garantia de que tudo foi investigado. E no final, só desse processo, trazer os dados existentes. Eu acho que é isso mesmo. Ele está perguntando se investigações de SPT, né, de reconhecimento, elas podem ser utilizadas para orientar o plano de investigação confirmatória. Então, Luiz, assim, as investigações SPT, elas não são feitas com este objetivo, né? Elas são feitas para a etapa de construção civil e tudo mais, mas elas trazem dados importantes sobre a geologia do local. Então, a gente utiliza, sim, esses dados, tá, para balizar as investigações em áreas mais críticas, ou seja, aquelas que têm um solo mais arenoso, né, uma maior condutividade hidráulica, mas ela não substitui as sondagens de investigação, tá? Porque, na verdade, elas não trazem a parte de composição química, né, desse solo, mas elas são uma informação que nós utilizamos na fase 1 como para aumentar o nível de conhecimento da área.
tá? Mas ela não pode ser usada para a investigação propriamente dita, tá? Mas para balizar aonde são os melhores pontos, sim. Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida ou algum questionamento após, né, essa apresentação, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos, agradeço.